Olá pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Sagrados Mistérios. Eu sou Oráculo e no vídeo de hoje, vamos falar sobre a abertura das Olimpíadas de Paris 2024, que gerou muita controvérsia e discussão. Nós demoramos para fazer esse vídeo, porque queríamos analisar profundamente o assunto, e tenho que dizer, que o que descobrimos pode deixar vocês um pouco abismados, não precisam acreditar no que vamos dizer aqui. Mas tudo tem a ver com o tema que estamos abordando, o fim dos tempos. Vamos analisar os elementos simbólicos da cerimônia, as reações do público e discutir se houve uma tentativa de impor ideologias. No dia da abertura das Olimpíadas de Paris 2024, a cerimônia incluiu uma série de performances que chamaram a atenção, mas também geraram críticas. Uma das mais comentadas foi uma paródia da Última Ceia de Leonardo da Vinci. Drag queens representando os apóstolos e uma DJ obesa como Jesus fizeram parte da performance, que muitos consideraram uma ofensa aos cristãos. As reações foram rápidas e intensas. Líderes religiosos, especialmente católicos, condenaram a apresentação como blasfema e desrespeitosa. A Conferência dos Bispos da França expressou sua decepção, e a performance foi amplamente criticada por desconsiderar a sensibilidade religiosa de muitos espectadores. A inclusão dessa performance foi criticada não apenas pelo seu conteúdo, mas também pela falta de relevância cultural e histórica no contexto francês e olímpico. Os organizadores defenderam a cena como uma tentativa de promover a diversidade e a inclusão, mas muitos sentiram que foi uma escolha infeliz e desrespeitosa para com a sensibilidade religiosa de muitos espectadores ao redor do mundo. A apresentação na abertura das Olimpíadas de Paris 2024, que incluiu uma cena semelhante à Última Ceia de Leonardo da Vinci, foi amplamente vista como inadequada, especialmente porque Leonardo da Vinci era italiano, e a Última Ceia não tem nenhuma ligação direta com a cultura francesa ou os Jogos Olímpicos. A combinação desses eventos gerou debates intensos sobre o respeito às crenças religiosas e à liberdade artística. Mais claramente mostra uma zombaria aos cristãos por parte dessa nova ideologia woke. Por que sempre atacam o cristianismo? Qual o problema dessas pessoas em respeitar a religião dos outros? Ofendem e não querem serem ofendidos. Interessante esse pensamento, muito controverso, já que a organização proibiu um dos principais surfistas brasileiros, João Chianca, conhecido como Chumbinho, estava a poucas semanas de viajar para os Jogos Olímpicos quando recebeu uma notícia inesperada. Para competir no evento, ele teria que remover a pintura de suas pranchas. Ele as havia customizado com imagens do Cristo Redentor, exclusivamente para o campeonato. A justificativa foi o artigo 50 da Carta Olímpica, que proíbe símbolos e outras manifestações de cunho político ou religioso. Porém a hipocrisia dominou na abertura, já que foram apresentados vários elementos bíblicos de forma simbólica. Mas está escrito em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 12, Paulo escreve, e na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. O que aconteceu realmente em Paris não foi algo de sátira artística, ocorreu mesmo foi rituais pagãos, apresentações, estatuetas, danças e muito mais elementos que têm uma mensagem subliminar, uma mensagem oculta para que todos no mundo saibam, o anticristo já está entre nós. A abertura das Olimpíadas em Paris é para celebrar a chegada, ou até mesmo a presença daquele que vai enganar as nações. Idolatria, libertinagem, desrespeito, e muito mais estão presentes nos elementos apresentados no evento. Você duvida? Então veja com seus olhos e reflita comigo. O bezerro de ouro, a idolatria. O episódio do bezerro de ouro é frequentemente usado na Bíblia para ensinar sobre os perigos da idolatria e a importância de adorar a Deus somente. Assim, a apresentação de um bezerro de ouro em um evento cultural poderia ser vista como uma maneira de explorar ou criticar a noção de adoração e os excessos modernos. Se o bezerro de ouro apresentado na cerimônia das Olimpíadas foi uma referência deliberada, poderia ser interpretado como uma crítica ou uma alusão ao tema da idolatria e ao comportamento humano em relação a ídolos. Na cerimônia, ele pode ter sido usado para simbolizar temas de vaidade, riqueza ou mesmo a crítica a excessos culturais e sociais. A inclusão de um símbolo tão carregado pode ter gerado reações variadas. Para alguns,
pode parecer uma provocação ou uma zombaria dos valores cristãos, enquanto outros podem ver isso como uma representação artística ou uma crítica cultural. Mas está muito evidente que a intenção é outra, e que faz parte de iniciação de um ritual pagão. Um símbolo de total idolatria e provocação da ira de Deus. Dionísio, o deus do bacanal, a libertinagem. Dionísio é o deus grego do vinho e das festividades, conhecido pelos romanos como Baco. Daí surgiu as bacanais, a festividade romana que eram conhecidas por seus excessos. O vinho era a bebida principal dessas festas, e era consumido em grandes quantidades. Além disso, as bacanais eram famosas por suas práticas sexuais desenfreadas, que envolviam orgias e prostituição. Mas os excessos das bacanais não se limitavam apenas ao vinho e ao sexo. Essas festas também eram marcadas por uma série de outras extravagâncias, como danças frenéticas, músicas altas e comidas fartas. Em muitos casos, as bacanais acabavam em brigas e violência, o que gerou uma série de críticas por parte da sociedade romana. Afinal, tudo em excesso não é bom. Entendem o significado do personagem Dionísio, ou Baco na cerimônia? Sem falar que o deus pagão não gostava de quem criticavam suas festividades e perseguia os opositores. Curioso, não? Onde foi que vimos isso recentemente? Onde foi que vimos aqueles que querem empurrar sua ideologia de maneira forçada na religião dos outros e não querem aceitar as críticas? Pois é, fiquem atentos. Principalmente vocês, pais de famílias. A inclusão de Dionísio, o deus do vinho e da liberação sexual, também provocou críticas. Na mitologia, aqueles que desrespeitassem suas cerimônias eram severamente punidos. Alguns interpretaram isso como uma metáfora de como certas ideologias progressistas são impostas de maneira forçada na sociedade moderna. O Cavaleiro Branco, aquele que comandará várias nações. Outro elemento controverso foi a presença de um cavaleiro montado em um cavalo branco, acompanhado de bandeiras das nações. Muitos viram nisso uma referência ao Cavaleiro do Apocalipse, frequentemente associado ao Anticristo. Essa escolha gerou debates sobre a intencionalidade simbólica e o possível caráter ritualístico da cerimônia. O cavalo branco no Apocalipse é frequentemente interpretado como uma figura de conquista e engano, associada ao Anticristo, o que levou a especulações sobre a intenção por trás dessa escolha na cerimônia. Claramente é um evento de boas-vindas à nova era que se aproxima. Parece que os organizadores estão querendo dizer: seja bem-vindo, Anticristo. Sei que meu argumento aqui parece um tanto exagerado, e que com certeza muitos vão dizer que não passava apenas de uma demonstração artística. Pois bem, pode ser que parece algo inofensivo, mas sabem o que essa abertura de cerimônia olímpica me lembrou? O filme animado da Disney, Fantasia de 1940. Repare essas cenas do desenho com o evento em Paris. Que lindo, não? Caso vocês não saibam, mas rituais ocultos envolvem danças e músicas que podem influenciar diretamente o seu subconsciente. A mensagem subliminar vai ser introduzida em sua mente sem você se dar conta, e geralmente a mentalidade dos mais jovens é muito afetada, por quererem captar tudo ao seu redor. E é justamente o que querem, os mais jovens. Seus filhos, seus netos, eles serão mais influenciados por essa ideologia, basta ver como está a juventude do mundo hoje. A Santa Ceia das Drag Skins. Desprezando a religião. A cerimônia de abertura, que incluiu elementos provocativos como uma representação da última ceia com figuras LGBTQ+, no lugar dos apóstolos e de Jesus, foi vista por muitos como uma tentativa de zombar da fé cristã. A combinação desses eventos gerou debates intensos sobre o respeito às crenças religiosas e à liberdade artística. Aqui claramente foi um deboche sobre o cristianismo, que já ficou muito evidente. Sem nenhuma necessidade desse tipo de apresentação em uma cerimônia olímpica, algo feito mais para ataque, do que para inclusão. E a forma como foi apresentado a dança em cima da mesa, claramente um ritual de apresentação e possessão a espíritos. Algo que pode ser visto em alguns centros religiosos do ocultismo. Mas mesmo diante de tanta bizarrice, vimos que ainda há jovens que demonstram esperança e fé na palavra de Deus. Apesar do escárnio e zombaria, existem aqueles que sabem o caminho que Jesus nos ensinou. Parabéns aos nossos atletas, que Deus os proteja dos perseguidores, e que a verdade não seja esquecida. Ficaremos sempre atentos. E vocês, o que acharam da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024?
Concordam com as críticas ou veem de outra forma? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!